Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ângelo Sales novamente aqui para falar um pouquinho dessa vez e mais uma vez sobre a água, dando enfoque maior à Declaração Internacional dos Direitos da Água, né? Repara só, a gente tem falado um pouquinho de água aqui em outras aulas, não é? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Você acha que nós, eu, você, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as autoridades, as pessoas que fazem a gestão política desse país, você acha que a gente, como população de uma forma geral, você acha que a gente cuida bem da água? A gente economiza, a gente pensa em o uso da água para as próximas gerações? O que é que você acha? Na aula de hoje eu quero lhe fazer um convite a essa reflexão, tá? Vem comigo aqui, gente, vem comigo aqui, né? A gente já viu que a quantidade de água doce no mundo, ela é muito pequena, né? É um pouquinho menos de 3%. Você lembra disso? E se a gente for imaginar que a água disponível para consumo humano é ainda menor que isso já é o suficiente para a gente refletir um pouquinho sobre o uso racional dessa água. Vem comigo aqui nos slides, gente. Vem comigo aqui no slide. Olha, a gente está vendo aqui no slide as maiores reservas de água doce do mundo, né? Vou lhe chamar a atenção lendo os números aqui. Repare só, o Brasil tem 13,22% da água doce do mundo. A Rússia 10,07%. O Canadá tem 6,6%, os Estados Unidos 6,58%, quase 6,6%, e a China 6,7%. Então é fácil de a gente perceber que esses 5 países citados, eles têm 43% de toda a água doce do mundo. Só neles, hein? Olha só. E considerando o Brasil, a gente tem 13% aproximadamente, um pouquinho mais do que isso, de toda a água doce do mundo, né? Agora, será que essa água, não só no Brasil, mas no mundo, ela é bem distribuída? Será que todo mundo tem acesso à mesma quantidade de água? Vamos ver. Repara só. Olha, essa outra imagem, vem comigo aqui, ó. Ela mostra o consumo de água no mundo por dia, em o consumo diário. E aí lista alguns países. Vou chamar a atenção para você, do slide, para que você pense e reflita. Olha só, o, no Canadá, cada cidadão por dia usa aproximadamente 600 litros de água, né? O norte-americano, 350 litros de água por dia. Um japonês, também 350 litros de água por dia. Um europeu, médio, né? A Europa tem vários países, né? Mas em média, 200 litros de água por dia. E quero chamar a atenção aqui, nós, no Brasil, o uso de água por dia é aproximadamente per capita, por pessoa, em torno de 187 litros de água por dia. Agora, essa água ela é bem distribuída? Eu repito, será que a gente tem gente usando água mais do que deveria e gente usando água menos que deveria? Certamente que sim, você vai ver na nossa aula de hoje. Quando a gente fala só do Brasil, né, gente? Vamos ver a distribuição de água doce no Brasil, hein? Por região. Olha só, a região norte tem quase 70% da água, né? Lá na região do Amazonas, né? Da Amazônia e estados vizinhos, enquanto que a região centro-oeste tem aproximadamente 16% de água, a região sul tem aproximadamente 7% de água, a região sudeste em torno de 6% de água, e nós, ó, nordestinos, em torno de 3% da água doce do Brasil, não é? E o consumo dessa água no Brasil? Quem consome? Qual atividade consome mais água? Né? A gente vê aqui na figura, gente, olha só. Gente, a agricultura, atividades agrícolas consomem quase ou 70% de água, né? Da água consumida no Brasil, 70% é pela agricultura,
22% por atividades industriais e o uso doméstico, o uso que a gente faz na nossa casa, por exemplo, é o menor quando comparado com os outros, não é, gente? É em torno de 8%, né? Bom, pensando no uso racional, no desperdício de água e na necessidade de repensar atitudes que levem a gente a produzir mecanismos de preservação, uso racional e manutenção para as gerações futuras, foi que a ONU, em 1992, ela instituiu o Dia Internacional da Água, dia 22 de março. Qual a intenção, né? ONU, Organização das Nações Unidas. Qual a intenção? É fazer a gente refletir sobre o uso, o desperdício, a preservação, a distribuição, a gente refletir sobre as questões que envolvem tudo isso em relação à água no mundo inteiro. E aí, a ONU, ela instituiu, divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, tá? A gente vai ler um pouquinho sobre isso, discutir o que for preciso e refletir, logicamente, que essa é a intenção na aula de hoje, né, gente? Repara só, vem comigo, não tenta decorar, a gente lê juntos e faz a reflexão necessária. Repara só, vem comigo, ó, olha no slide. Primeiro ponto, a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável pela água nossa de cada dia. Sabe o que significa isso? Que todos nós, do ponto de vista individual ou coletivo, somos responsáveis pelo uso adequado e pela preservação da água. Claro, também pela sua qualidade, não é? Repara só, gente. Ponto 2. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial da vida em todo ser, vegetal, animal ou humano. Sem água não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. Pois é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que um direito fundamental de qualquer humano é o direito à vida. Pois é, o direito à água também é um direito fundamental, para você ter ideia, né? Então, quando o ponto fala sobre a importância da água, só cabe a gente aqui lembrar o seguinte, ó, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, né? Qual é a importância que a água tem na nossa vida? Por que a gente não pode viver sem água pelas coisas, pelas funções que ela desempenha no nosso corpo? Vamos lembrar um pouquinho? A água, ela participa do equilíbrio e da temperatura do nosso corpo. O nosso corpo esquenta demais, a gente sua, o suor que tem água, né? É o solvente do suor, é a água. A água, para mudar de estado, para passar de líquido a vapor, precisa de calor. Aí tira calor do nosso corpo, diminui a temperatura, não é? Por exemplo, professor Ângelo, e nas plantas? Planta não sua, né? Então, repare, as plantas capturam nutrientes e água no solo e precisam levar até as folhas para produzir alimento. Pois é, a água é quem conduz esses nutrientes, esses minerais, desde as raízes até as folhas, não é? Condução. A água é o meio pelo qual esses nutrientes são carregados em uma planta. Então é fundamental, entre outras razões. Ah, ainda diz o seguinte, gente, que é a água quem regula o clima do nosso planeta. É, chuva numa região, seca em outra, tudo isso tem a ver com a vaporização, a quantidade de água que existe nessas regiões que influenciam o clima do planeta, tá, gente? Não é só o nosso, não. Então, esse ponto fala sobre a importância da água nesse sentido. O terceiro ponto diz: os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Opa! A água é tão importante na nossa vida
que a gente deve planejar muito bem a distribuição, o uso, a economia de água, né? Quando fala que a gente tem que ter muita parcimônia, significa dizer que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito planejamento no uso dessa água, porque é um bem que não pode diminuir ainda mais no nosso planeta, né, gente? Ponto 4, gente. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Olha, há pouco a gente falou que o clima no planeta depende da água. A água influencia o clima no planeta, né? Então, além de ela influenciar a vida de forma individual, ainda influencia a nossa vida de forma geral, porque tudo o que é de climático também interfere na nossa vida, né, gente? Cheias, enchentes, secas, né, escassez de água, tudo isso interfere na nossa vida diretamente. Ponto 5. A água não é somente uma herança de nossos predecessores, ou seja, nossos antepassados. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Ou seja, a gente deve herdar dos nossos antepassados água de qualidade, com distribuição para todos, mas além de herdar, a gente deve garantir para as gerações futuras isso também. É nosso dever pensar nas gerações futuras para a gente garantir para eles a condição ideal de qualidade e distribuição de água. Ponto 6. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. É preciso saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa. E que por muito bem escassear, faltar, reduzir em qualquer região do mundo, galera, significa dizer, esse ponto-chave, que enquanto algumas pessoas têm abundância de água, outras não. A água lhe falta muito. A gente tem regiões na África que quase não chove. Mas não precisa ir para a África, não. Ó. Se a gente pensar aqui, no sertão do Brasil, sertão do Nordeste, né? Sertão da Paraíba, nosso estado, tem regiões aqui que chove muito pouco e que acumulam muita água. E que mais? As temperaturas elevadas fazem a água evaporar, o que é um problema ainda maior, o que faz reduzir a quantidade de água, né? Então, estabelecer políticas públicas que possam minimizar, reduzir esses problemas, isso é fundamental para nós. Ponto 7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou deterioração, essa é a palavra, tá? Da qualidade das reservas atualmente disponíveis e que são cada vez menores, né, gente? Então é aquilo que a gente vem falando, o uso racional de água, tá? Evitar poluir, evitar desperdiçar para garantir a água para as gerações presentes e para as gerações futuras, né? Ponto 8. A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. Ou seja, há leis que regulam o uso da água e a gente tem que seguir. As autoridades devem fazer leis que garantam a todos o acesso à água. E nós devemos seguir essas leis. O ponto 9 da declaração fala que a gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Ou seja, a água é para chegar a todo mundo, né? Para garantir sua qualidade, para evitar seu desperdício e sua poluição. Então, os gestores os nossos governos, os nossos gestores devem
né, garantir isso, tá? E o ponto 10 diz que o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. Então, esse é o ponto X, né? A água que tanto sobra em uma região é escassa em outra. A gestão deve corrigir esses desequilíbrios, gente. E é para isso que essas leis e esses gestores estão aí, para garantir acesso, qualidade e falta de desperdício, ou evitar desperdício de água, gente. Tá? Então, em face desses pontos, quais os desafios que essa declaração enfrenta, né? O que é tão comum que fazem com que essa declaração seja tão importante para a gente conhecer e aplicar, né, seus pontos, né? Primeiro, há muito desperdício de água tratada, gente. Pra você ter ideia, só no Brasil é em torno de 40% do desperdício. Olha só, né? A distribuição irregular de água, esse é um problema grave no Brasil e no mundo, notadamente em algumas regiões do Brasil, como eu falei, a região sertaneja, aqui do Nordeste do Brasil. A contaminação e a poluição da água. Gente, além de desperdiçada, a falta de sanitarismo básico faz com que muita da água doce seja poluída, seja contaminada com agentes causadores de doenças, por exemplo, né? Como o próprio texto fala, gente, ó, a falta de saneamento básico. Se tivéssemos saneamento básico em escala elevada, a gente evitaria muito da contaminação da água, né? Os custos elevados de tratamento e distribuição, né? Além de escassa a água em algumas regiões, para tratar e distribuir essa água se torna caro e muitos municípios não têm dinheiro para fazer isso, não tem como fazer isso, não tem custos, renda para fazer isso, né? As carências de políticas de conscientização sobre a importância da preservação desse recurso. Galera, então é isso. Esse é um dos motivos da nossa aula, é que você tenha consciência e que ajude a conscientizar outras pessoas sobre a importância do uso racional, da preservação da qualidade da água e da distribuição adequada, tá? O acesso da água, repito, é um bem inalienável de todo ser humano, né, gente? Pois bem, pense sobre isso, pense sobre essa nossa conversa aqui sobre água, seja um multiplicador dessas ideias de preservação, de manter a qualidade da água, do acesso inalienável à água que todos devemos ter. Pense sobre isso, faça suas atividades, estude. Estudar é o caminho mais adequado para a gente conquistar tudo que a gente quer na nossa vida. Podem carregar tudo de você, podem lhe tirar tudo, mas não vão tirar o seu conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.